Olá, muito boa tarde. Estamos chegando ao vivo com o nosso Ter Estilo. Muito boa tarde, Isis. Boa tarde, Natasha. Que alegria, hein? Passou rápido a semana? Né? E hoje que é um dia mais que especial, é o seu aniversário. Ah, eu falei pra não falar. Mas eu não aguento, sabe que eu não aguento? Não adianta, é aniversário, meus 34 aninhos. Ih, não fala a idade. Ah, já que falou do aniversário, vamos falar a idade também, não é? Lógico. E hoje, fora a idade, claro que eu não apresento ter 34 anos, tudo bem? Falar de uma coisa legal, hein? Não é? Vamos falar exatamente Autoestima. disso. Eu acho que tem tudo a ver com personalidade, autoestima, coisa de ter estilo. Existe mesmo. aquela que falam que não existe a mulher feia? Tem só aquela ainda que não descobriu a sua beleza? Claro. Acho que o assunto de hoje É isso. tudo, não é? E vamos colocar em pauta logo que eu quero saber tudo. Hoje o Ter Estilo recebe Tânia e Robson Trindade, gente. Especialistas renomadíssimos na arte de visagismo. É uma arte, não é? Com certeza. Tudo bem com vocês? Muito obrigada mesmo por terem Nós agradecemos aceito o o convite. convite. E a gente tá aqui. Já teve um blá 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 antes do começo. A gente tá até encantada com o visagismo, né? Encantadíssima, encantadíssima mesmo. Bom, várias coisas a gente já falou aqui, mas a princípio de tudo, muito se ouve falar em visagismo e muita gente também não conhece o que é visagismo, né? Enfim, comenta pra gente o conceito disso, Robson, Tânia, enfim. Assim, A princípio, o que é o visagismo? eu vou falar um pouquinho da convergência do tema, né? Uhum. Porque existe uma linha de visagismo que trabalha diretamente no atendimento de beleza, cabelo, maquiagem, em salões de beleza. Existe uma outra vertente que trabalha os temperamentos, né? E a vertente plena, que eu chamo de visagismo pleno, que junta tudo isso e mais os estilos e a personalidade. E a gente pensa na pessoa quando o visagismo é pleno, da cabeça aos pés. A roupa, as cores, a textura, o modo de sentar, de andar, de se movimentar, o tipo de perfume, o tipo de acessório, o tipo de bolsa, sapato, e vamos por aí, né, Tânia? Nós não acreditamos que nós possamos recortar, né, uma pessoa, só uma cabeça, só um pescoço. Então, Tem que ser um conjunto, é um né? conjunto, da cabeça aos pés. Uhum. Então, nós desenvolvemos um trabalho dentro desse estudo de beleza plena, do qual, lógico, nós associamos ao visagismo, é composto com outros profissionais, para que a gente possa, às vezes, né, a cliente ter a necessidade de incluir um trabalho de um outro profissional. Mas o visagismo faz esse estudo, essa avaliação, essa anamnese, de acordo com o que a pessoa necessita na sua imagem. Essa convergência que a gente está dizendo aqui é basicamente porque algumas pessoas têm a origem da palavra visagismo dentro dos salões de beleza. Né? Então, por quê? O visagismo é uma coisa para cabeleireiro? Não. Não só para cabeleireiro. Muito além disso, né? Muito além disso, muito além disso. Entretanto, existe uma coisa que é muito importante na imagem, que é o cabelo. Porque o cabelo está na cabeça da pessoa 24 horas por dia. De dia e de noite, faça chuva, faça sol. Então, se você colocar uma roupa que você não gosta, você pode passar o dia inteiro trocando de roupa. Se você não gostou de um brinco, de um batom, da maquiagem, você pode remover. De esmalte, o que você quiser. Mas o cabelo, se você tomar uma atitude radical, pode demandar um longo período para você recuperar de volta aquilo que você tinha. Então, E por isso é muito autoestima, importante. né? Exato. Autoestima Vai da embora, mulher vai vai embora, lá vai embora. embaixo. Porque o cabelo é tudo, né? Se o cabelo não tá bom, É. o dia não flui, nada tá bom. Verdade. Então, por conta desse cuidado específico com o cabelo, é que esse assunto começa de maneira vulcânica, né, entrar em ebulição, para que a gente perceba que ali é a origem da identidade. Entendi. O cabelo é a moldura do rosto e a cena de identidade está entre os olhos, o nariz e a boca. Então, tudo que a gente vai ler a respeito de uma pessoa Se tira começa o olho, por aí. você não conhece a pessoa. Não, Se tira a boca, Os não. olhos é o isso, que tem é maior isso que você linguagem diz, né? no corpo, mais do que o rosto. A primeira linguagem, a primeira identidade está nos olhos. Então, os pode ver Você olhos... reconhece a pessoa pelos olhos, Pelos olhos. Com nariz certeza. e boca. Você pode ver que se uma criança vai passar por alguma entrevista na TV, eles colocam uma tarja Sim. preta nos olhos, que é para não Não identificar quem é a identifica pessoa. mesmo, Então a né? identidade está aí, no triângulo da vida, né? Entendi. Quer dizer, os dois olhos, o nariz e a boca. Então, se você remover isso de uma pessoa, você tira a identidade dela. Né? Então, quando a gente fala de personalidade, a gente está falando a respeito de uma coisa que é individual.
embora existem classificações de personalidades, né, mais ou menos 9 classificações, mas cada um está no grupo. Por exemplo, as loiras, né? Ah, ela é loira, a Tânia é loira, mas são tons diferentes de loira, mas estão na categoria loiras. Entendi. Tem as morenas, as ruivas, assim por diante. Então, a categoria não fecha o conceito. Significa que existem personalidades em grupos, mas dentro de cada grupo existe uma personalização. Já vem do nome, né? Cada um tem a sua, tal como as impressões digitais. Já os temperamentos, eles são alternados de acordo com os fatores externos incontroláveis. Ou seja, qualquer coisa que aconteça, teve uma tremenda de uma greve, as pessoas ficam super mal-humoradas. Né? Houve um jogo do Brasil nas vésperas da Copa e o Brasil ganhou a partida com um saldo de gols incrível. Todo mundo fica muito festivo. Então, assim, esses são fatores externos incontroláveis que atuam nas pessoas. Então, temperamento é uma coisa, personalidade é outra e é tudo imensamente focado na imagem da pessoa. E a gente nós vamos ficar focado na imagem da pessoa, mas podemos falar aqui de um mundo corporativo. Se eu vou trabalhar para uma empresa, por exemplo, eu tenho que estudar o DNA da empresa. Quer dizer, como ela foi constituída, quem foram os fundadores. A imagem passada, é tudo. Então, assim, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que é muito mais fascinante trabalhar com a pessoa, porque você tocou num ponto que é o ponto principal da satisfação e do apogeu do nosso trabalho, que é a valorização da autoestima. Exato. A pessoa com a autoestima valorizada, ela sai meio metro fora do chão e aí não tem para ninguém. E eu acho que tudo flui melhor. Se a pessoa está passando a imagem que ela quer passar, tudo, a relação pessoal, de trabalho, tudo vai fluir melhor. Vai ter um bem-estar Exato. geral. A gente até estava conversando dos bastidores aqui, a minha admiração foi tamanha. Eu realmente não conhecia o visagismo em si. Foi uma pincelada na parte do personal, no qual eu fiz, mas eu fiquei encantada. A técnica todo mundo tem, isso aí qualquer um pode aprender. Sim, com certeza. Mas vocês, como visagistas, vocês precisam de uma sensibilidade muito grande. Para quê? Para buscar lá dentro da pessoa, no íntimo dela, exteriorizar isso. E o mais difícil ainda, fazer com que a pessoa aceite o que ela é. Eu sempre falo que o pedido é e o pedido ele está ligado diretamente a uma entrega. Entretanto, a entrega só está focada no pedido. E o que nós fazemos é um oferecimento além do pedido. Porque eu entrego o que a pessoa pediu, entrego. Mas eu tenho muito mais coisas para entender a respeito dela, para que essa entrega seja mais volumosa, que tenha mais aderência e que traga mais satisfação na imagem da pessoa. Um visagista, ele pode colocar o gosto dele no cliente ou não? Não. E tem que entender a identidade do cliente, a personalidade do cliente, para então colocar. É o princípio básico, né? O profissional tem de que forma nenhuma. Se anular e fazer realmente... O profissional tem que se exaurir totalmente dos seus desejos e anseios e mergulhar nos desejos e anseios da cliente. Isso acontece muito em quem não entende. A tendência do cabelo é tal, o cabeleireiro vai lá... Não tem nada a ver, né? Não entende a pessoa. E a Uma pessoa coisa se que é sente mal básica a para ela o na visagismo identidade. é a diferença entre ver e enxergar. Você não pode ver a pessoa, você tem que enxergar quem é aquela pessoa. Quem é que está por trás daquele rosto, daquele cabelo. Então você tem que conhecer a essência da pessoa. O visagismo pode fazer que a pessoa se reconheça no espelho, então? Tem que fazer com que ela se conheça e se goste. Né? Assim, a gente pode até criar um... Então, assim, tem 2 pilares, que um é harmonia, outro é caráter. A harmonia é aquilo que eu posso fazer você ficar ainda mais bonita, mas que seja reconhecida como a Natasha. Né? E o caráter é aquilo que eu posso tornar a pessoa muito diferente do que ela é, por uma caracterização. Então a gente fala que a harmonização é o recurso de embelezar, e a caracterização é o recurso de transformar. O visagista trabalha nessas 2 vertentes, mas antes dele começar o trabalho de harmonização ou caracterização, eu preciso saber quem é essa plataforma, quem é essa pessoa, e saber identificar se ela tem estrutura ou não para suportar tal transformação. Porque senão ela pode desmoronar, né? Porque traz o efeito psicológico, né? A alteração da imagem da pessoa. Ela olha, não se identifica, ela fala, nossa, isso não sou eu. E na maioria das vezes, com um bom profissional, realmente é a pessoa, né? Aconteceu alguma vez da pessoa olhar em frente ao espelho e falar, não, essa não sou eu. Eu vou fazer aqui um comentário, e longe de mim querer ser áspero, né? Na verdade, é mais fazer uma analogia para que as pessoas que estão nos assistindo possam entender melhor. Funciona assim, há muito tempo as pessoas
construíam as suas moradias sozinhas. Né? Com o passar do tempo, isso foi criando tecnologias e estudos, e aí foi melhorando. Hoje a gente tem um edifício que tem X andares, que é um absurdo. Você fala, nossa, que coisa enorme, grande, seguro, bonito, cheio de recursos e tal, né? Isso é a evolução do estudo a respeito da construção. Quando a gente fala em visagismo e imagem, a gente imagina que num curto período de tempo vai haver uma evolução também na construção da imagem. Então o profissional de beleza, nessa analogia, ele funcionava como alguém que intuitivamente trazia um resultado para a sua cliente, escutando o que ela pediu, e ele atuava um pouquinho do que ele achava e fazia. Bom, era o que tinha, né? E muitas pessoas acabavam permeando o desejo. Agora não. Você minimizou 100% da possibilidade de errar, porque o acerto vem da identificação. Então eu sei qual é o tamanho da pessoa, qual o desejo, a possibilidade de executar ou não, até onde eu posso ir, até onde eu não posso. Então isso tudo vai, com o tempo, tornar profissionais que vão identificar a pessoa, criar um projeto para ela e vai mandar para outra pessoa executar, que nesse caso, então, o cabeleireiro. Então o visagista não necessariamente tem que saber fazer cabeleireiro, maquiagem, não. O estilista não precisa, o maquiador não precisa. É lógico que quanto mais noção ele tiver, mais eles conversam entre si. A comunicação fica mais facilitada. É um trabalho realmente em conjunto, para que realmente transpareça o que você viu nela, o que realmente é o que ela quer. Né? E assim, um visagista, por exemplo, vai chegar no ponto que um visagista não precisa ser estilista, consultor de imagem, ou nem cabeleireiro, nem maquiador. Ele precisa ser alguém que sabe ler a pessoa e criar um projeto para ela. Como um engenheiro, né? Ele não precisa saber fazer uma parede, né? Dentro da universidade, nós falamos até que é muito mais interessante um aluno que não tenha nenhum vício, né? Ou que ele venha simplesmente desejando ser um visagista, que ele não seja cabeleireiro, que ele não seja... O engenheiro não precisa saber fazer uma parede de tijolo, né, cimentário, não precisa saber. Ele precisa saber quais são as medidas de proporção que ele tem que fazer para construir aquilo. Mas ele não precisa saber fazer. Ele pode passar para o profissional fazer. Então o visagista também, ele vai fazer planejamentos, mas necessariamente ele não precisa saber maquiar ou cortar um cabelo e tal. Ele pode passar para o profissional que sabe fazer isso muito bem. É como a gente estava conversando. Vocês auxiliam, modificam, mas tudo tem o profissional responsável. Se precisa de um dentista, é para o dentista que tem que ir. Exatamente. O dermatologista, dermatologista. Exatamente. Né? Então, cada qual no seu quadradinho, trabalhando em conjunto. E agora, como que o visagista ele chega nesse resultado? Quais são as ferramentas? Então, assim, a gente vem no decorrer dos anos desenvolvendo algumas ferramentas para que a cliente que está passando por uma consultoria tenha a sensação real de que não se trata de uma astrologia ou de uma entidade que assopra no ouvido da gente. Assim, olha, ela é isso, não tem nada a ver com isso. É matemática. É matemática e geometria pura. Quer baseado nas estruturas. A gente mede você de cima e baixo, calcula o formato da sua estrutura óssea, analisa o que o tempo fez com a sua pele, com o seu rosto, com o seu corpo, e aí vamos traçando aquilo que é possível para que a sua estrutura suporte tal transformação. Mas lembrando sempre que a gente mede o formato de rosto e aí a gente encontra o formato do rosto interno, o formato do rosto externo, qual a cor correspondente àquele formato, quais são as divisões que diz respeito à razão, à emoção e à intuição, a altura do pescoço, a largura do pescoço, tudo. Posso saber a personalidade? Pode saber tudo a respeito. E não é evidência? Não é evidência nenhuma, nada, completamente matemática. Porque eu preciso medir pescoço, você. Né? Lógico que depois que você já sabe dirigir, quando você vai entrar no carro, você não abaixa quando os pedais estão lá. Você olha assim no banco do motorista, se o câmbio for automático, sabe que só tem 2 pedais. Se o câmbio for mecânico, sabe que tem 3 pedais, você sai dirigindo. Então a habilidade faz a prática. Eu tô curiosa, você não tá aí pra ver? Tem como mostrar um pouquinho? Então assim, quando a gente olha para uma pessoa, a gente consegue identificar quais são os pontos mais importantes nela e do que exatamente ela está focada ou não. Então, eu sei que quando você faz uma pergunta, dependendo da sua pergunta, se eu tenho que responder racionalmente a pergunta, ou se eu posso colocar um pouco de emoção, porque você é mais emocional. Se eu preciso colocar uma coisa um pouco mais mística, porque você é mais intuitiva. Ou se eu tenho que responder exatamente o que você perguntou, porque você é muito racional e prefere ser atendido na medida que foi perguntada. Né? Então, assim, essas coisas são muito claras para a gente e é por aí que a gente vai trabalhando sempre. Né? Mas existem N informações contidas na imagem de uma pessoa. A gente tem algumas imagens para ajudar um pouquinho nisso. Vamos conferir? Vamos lá.
Aí a equipe de vocês, né? Então, visagismo, beleza, consultoria, imagem, estilo, Vocês têm tudo um está salão envolvido. incrível, né? A gente tem hoje dois Redor. espaços. Um que é o Redor, salão spa, que cuida da parte de cabelo, maquiagem, spa do modo geral. E o Red Team, que é uma marca, uma submarca, que está sob o mesmo guarda-chuva do Redor, mas é uma marca de consultoria de imagem focado em visagismo. Nós não fazemos compra com as pessoas, nós não montamos figurino para as pessoas, nós fazemos a parte de consultoria visagista e damos toda a orientação e encaminhamento para todos os projetos que foram determinados por nós. Entendi. Passar? Isso. Aí. Aí as medidas que a gente estava falando. Medidas. Essas medidas estão relacionadas com a sobrancelha. A importância é que assim, a sobrancelha, se ela não tiver posicionada corretamente no rosto, ela é capaz de aumentar o nariz de uma pessoa, capaz de deixar um aspecto da pálpebra caído, capaz de... Ela interfere no contorno facial. Então, a sobrancelha, ela tem que ser muito bem posicionada e projetada. Um ar agressivo também. Um ar dependendo do agressivo. jeito. Mas lembrando que as medidas para a criação desse formato parte do rosto de cada pessoa. Então não existe um molde. Né? Qual é o molde? uma Né? fórmula. Depende do ser seu rosto. assim, É para aquele rosto, é para Do você. seu rosto, não é para... Uma coisa que é bacana de falar, tudo no visagismo é personalíssimo. Não tem É uma pra receita pessoa de mesmo. bolo. Cada pessoa é única, né? Cada pessoa é única. Então, assim, se você vai medir os olhos da pessoa, se você vai medir a sobrancelha, tudo que é feito é através de medições. Tudo é personalíssimo, porque você tem uma medida, eu tenho outra, o Robson tem outra, a Natasha. Então, assim, o trabalho é individual, é feito para ela. O projeto é feito dentro do seu rosto, das suas proporções. Entendi. Geralmente... comentam vocês aí. Vamos supor, nós fazemos sempre um teste com a cliente, né? Porque para a cliente entender que no triângulo da vida, ou seja, no rosto, todas as informações estão no rosto. Mas quando a gente fala do rosto, a gente fala de formato do rosto, interno e externo. A gente fala de perfil do rosto, porque normalmente as pessoas se veem de frente. Se olha no espelho, você se vê de frente. Entretanto, quem interage com você te vê de frente, de lado e de costas. Então a pessoa tem uma visão tridimensional e você tem unilateral. Você olha, meu cabelo não está tão legal. Ela fala, nossa, está tão bonito, mas ela não está olhando para você de frente, está olhando para você de lado. Né? Então a gente fica mostrar que existe uma visão tridimensional. E aí a pessoa fala assim, o seu nariz não está muito legal, né? O seu nariz pode ficar mais assim, mais alto. Como é que é o seu nariz? Então a pessoa identifica qual é o nariz dela para a gente informar, não, você tem uma leitura equivocada sobre a sua imagem. O seu nariz não é isso, o seu nariz é aquele. E aí vai interferir nas correções de maquiagem. Olha Mas só. uma coisa que eu acho que era interessante de contar para elas é que normalmente as pessoas falam sobre o rosto oval. O rosto oval é um objeto de desejo. Todo mundo quer ter o rosto. Ele não existe Não existe? dentro da Não. geometria. Não, nós temos 7 formatos de rostos Redondo, primários. redondo, simbolizado pela cor azul. Simbolizado. A gente tem o vermelho, Vermelho, que é o rosto quadrado, quadrado. né? A gente tem o retângulo alto, que é simbolizado pela cor laranja. Certo. A gente tem o retângulo baixo, Eu achei que é que pela era só cor 4, né? magenta. Não, são 7. Você resume em 4. Pela cor magenta. Depois a gente tem o triângulo de base alta, né? Tá vendo que a base está em cima, né? Invertido, né? Que é ou invertido, que é também muito Que é o usado, que que é mais se certo também. assemelha ao oval. Por que essa história do oval? Porque começou a se denominar o rosto oval, que é o objeto de beleza, onde nós projetamos isso para maquiagem. Então, toda maquiagem, você busca fazer as correções e deixar o De mais acordo com- oval possível. Né? Então, assim, na verdade, surgiu disso a história do rosto oval. Você pode ver que Entendi. todos os livros de maquiagem têm isso. E tem as outras figuras. Então, são 7. São 7 formatos primários. Lembra que... Vocês colocam assim no rosto do pessoal? Sim, a quando pessoa tem que... chega? Na verdade, é um conceito lúdico, né? Ele tem uma certa diversão, mas toda essa diversão no análise de descontração tem o porquê, né? E por isso que eu falei que cada cor está representada por um formato. E quando a gente fala de 7 formatos primários, a gente podia fazer aqui uma outra comparação, agora não uma analogia, mas uma comparação, para dizer que se a gente fosse falar de cor, nós só temos 3 cores primárias, que é o vermelho, o amarelo e o azul. E temos infinitas possibilidades de cores. Né? Então nós temos 7 formatos de rosto primários, o que pode dar uma infinita possibilidade de formatos. Né? Então quando a gente começa a analisar uma pessoa, a gente busca aquilo que está mais evidente no rosto dela, que formato está mais evidente. Mas a gente vai descobrir depois se o lado direito é mais esse ou mais aquele, se o formato está côncavo, convexo ou normal, se a boca, o nariz, os olhos estão mais perto ou estão mais distantes um do outro, se ela percebe que o nariz está mais adiante,
porque ele é grande ou se porque o formato do rosto é para frente quando ela olha o nariz está aqui, mas o nariz é delicado. Ah, tem isso também. A pessoa fala assim, meu lábio de baixo coisa, né? meu lábio de baixo é muito grosso. Meu lábio de tentando me visualizar. Na verdade, todas essas ferramentas foram criadas para a universidade para que os alunos pudessem, de uma forma lúdica, visualizar, né, de que forma eles iam enxergar. E o que eles conseguem enxergar normalmente é onde nós trabalhamos o visagismo, no rosto, que é o rosto externo. Mas para que a gente possa saber quem realmente você é, nós temos que palpar o seu rosto, porque essa história está guardada dentro do seu rosto interno, que é a sua estrutura. Por que interno e externo? Interno é a sua estrutura, e o externo está relacionado ao tempo, a pessoa que está fora de peso, não necessariamente não precisa ser só um adulto, pode ser uma criança, né? Então pode estar fora do peso, pode estar no período gestacional e pode ter ação do tempo. Então vou ficar... Pode ter ação do tempo, entendeu? Então você tem o rosto interno e o rosto externo. Mamãe, tá grávida. E aí as pessoas, então a gente tem uma outra régua, né? Que é chamado medidor Rey. E ele ajuda a gente a medir, por exemplo, a parte entre o nascimento do cabelo e a intersecção das sobrancelhas, que é a parte racional. Tá. Depois entre as sobrancelhas e a ponta do nariz, que é a parte emocional. E da ponta do nariz ao formato do queixo, é a parte de intuição, a parte intuitiva. Então, assim, existem inúmeras coisas quando a gente olha para uma pessoa que a gente consegue identificar com facilidade. Quem é muito mais intuitiva, né? Quem tem um conceito um pouco mais racional, e aí quem tem a parte mais intuitiva... Olhando pra mim assim, é isso tudo que eu tô falando? Lembra sempre que... A minha intuição já... Lembra que eu preciso medir, né? Eu não devo nunca falar aquilo que eu estou achando, porque os meus olhos podem me enganar. Eu sei uma história bem rápida, assim, que existiu numa piscina algumas laranjas, e 5 pessoas foram convidadas para passar em volta da piscina e descobrir quantas laranjas tinham. 4 pessoas passaram, olharam para a piscina e cada uma ficou no lugar separado. E a quinta e última pessoa, ao passar em volta da piscina, foi perguntado: olha quantas laranjas tem e depois você vai dizer separadamente. Ela falou: não posso enxergar porque eu sou cega. Ela falou assim: tudo bem, como é que pode fazer para você saber? Ele falou: você ista as laranjas que eu toco nelas, vou te dizer quantas laranjas tem. O cara falou: tudo bem então. Aí perguntou para a primeira pessoa: quantas laranjas? 6. Perguntou para a segunda: quantas laranjas? 6. Para a terceira e para a quarta a mesma pergunta, ambos responderam 6. E aí perguntaram para o quinto, que era cego: quantas laranjas tinham? Ele falou 3. Aí eu pergunto para você assim: por que o cego pegou as laranjas, tocou, disse que tinham 3? E todos os outros falaram que tinham 6. Porque ao passar em volta da piscina, eles olharam e contaram 6 laranjas. Quando foram içadas essas laranjas, o cego teve que tocar. Ele descobriu que eram 3 laranjas partidas ao meio. Então os nossos olhos podem nos enganar, mas as medidas não, o toque não. Posso ter um desse? Quando eu vou conhecer alguém, eu vou lá, meço o rosto. Vem cá, deixa eu ver se eu te conheço. Às vezes uma pessoa pensa assim, porque os pais sempre querem que as pessoas casem, né? Então a pessoa fica: você tem que casar, você tem que casar, você tem que casar. Mas às vezes não é da pessoa, porque ela tem outros objetivos antes de casar. Né? Então assim, ela quer casar, todo mundo quer casar, não sei o quê, mas como os objetivos racionais são mais importantes, ela vai colocar todos os objetivos da frente para depois pensar em casar. Mas você consegue ver isso com visagismo? Porque... olha, eu vou te contar que ele está fazendo uma leitura. Claro que tá, ele só fica... Gente... Daqui a pouco ele vai falar de você, fica tranquilo. Quando a gente está interagindo com uma pessoa... tudo é importante, né? O jeito dela andar, dela sentar, dela se movimentar, dela passar a mão no cabelo, jogar para cá, jogar para lá, tudo é importante. Tudo são gestos, e os gestos têm uma linguagem gestual que é muito forte na interpretação de quem é essa pessoa, né? Entretanto, as suas divisões de face podem convergir para aquilo que ela comentou, né? Porque a pessoa sempre comenta aquilo que está latente numa conversa cotidiana. E aí a pessoa às vezes força você para um lado, mas a sua estrutura força você para o outro. Aí você pensa assim: não é que eu não quero casar, eu quero casar, mas é porque não é momento, eu não encontrei ninguém, então, mas na verdade não é a dela, entendeu? Fica colocando obstáculos, porque ela tem outras prioridades, quer dizer, ela foi constituída por prioridades. Sabe o que é a parte legal de você se conhecer? É porque a pessoa que fica te pulsando, né, para que você olha, né? Quando você sabe quem você é, então você consegue que a pessoa perceba que vai chegar o momento que você vai casar, talvez, né? Não, vou casar. Ele tá olhando vai chegar o momento que você vai casar.
Mas, entretanto, uma pessoa que é muito intuitiva e depois racional, ela tem vontade de casar, mas ela pensa. E aí quem pensa muito não casa. Ela faz que ela termina o noivado? Então assim, ela quando vai chegar muito perto, ela corta porque tá chegando aquilo que ela não quer agora, então o único jeito dela fazer é ela cortar e parar ali, Isso, né? eu fui noiva 2 vezes, eu juro que ele não sabia. Mas isso está na estrutura dela. E às vezes ela não sabe por quê, porque está na estrutura dela. Então ela vai dizer assim, não, quando chegar na hora de casar, eu quero casar. Então, no normal da minha estrutura, que eu fui constituída, é fugir do casamento agora. Não, mas eu vou casar. Essa fuga está ligada à minha estrutura. Mas vocês isso aí tem a ver com a personalidade, né? Claro. Mas mudaria algo em relação ao visagismo, em relação à vontade dela? Ou sim, não? assim, quando você se conhece, por exemplo, vou voltar na analogia da construção, tá? Vamos tentar ajudar. Vamos voltar na analogia da construção, né? Voltando na analogia da construção civil. Então, eu descobri que o sol bate com muita força no 7º andar tal horário. Então, eu vou colocar uma película no vidro para que o sol não bata tanta força dentro do ambiente. Então, quando eu identifico uma situação, eu posso, num plano B, resolver aquele problema. Então, assim, ela não quer casar? Não é que ela não quer, ela tem outras prioridades. E ela não vai se casar antes de atingir as prioridades dela. É engraçado isso, agora que já eu não falei nada, né? Ele colocou mas ele observou tudo, a gente chamou um visagista, mas tem que escutar. Eu fui noiva 2 vezes, né? E eu sempre fico tentando achar uma desculpa porque eu não casei, porque os dois foi eu que desisti do casamento. Ele falou tudo, olhando as medidas no meu rosto. Então, olha assim, que trabalho incrível. Então, assim, a constituição de uma pessoa diz respeito ao seu desempenho na vida. E se ela conhece que ela foi constituída para que isso acontecesse, ela está dentro da vida média. Né? Aquela vida mediana. E ela pode surpreender ela e as pessoas em volta dela quando ela se reconhece e aí usa recursos, subterfúgios para suprir aquela necessidade. Legal. Vamos chamar um VTzinho? A gente vai continuar, mas eu vou chamar um VTzinho aqui. Eu fui para Nova Lima, Belo Horizonte, ver alguns estilos diferentes no campeonato do wakeboard. Vamos lá? Neste final de semana, o Ter Estilo veio a Minas Gerais, onde aconteceu a etapa brasileira mundial de wakeboard 2014. Muitas mulheres bonitas e com seus estilos característicos marcaram o evento. Presente no evento, viu muita festa, gente bonita e animada. Mulheres com seus estilos próprios mostravam que não importa o local e a ocasião, o importante mesmo era ter estilo e se sentir bem. Durante o dia, o destaque ficou para a variedade de óculos escuros e estilo esportivo. Quando a noite caiu e a festa começou, o estilo balada tomou conta. Vestidos, botas, casacos e muito animal print, tendência que retornou com tudo.
Nova Lima foi literalmente um desfile de estilos e gente bonita. Natasha, só gente bonita, estilos característicos, próprios, óculos, um óculos que eu nunca vi, aqueles espelhados assim, fez festa durante o dia. Como que é? Mistura muitos estilos à noite? Total. Você vê de dia a pessoa super esportiva à noite? Eu não consegui identificar os estilos, eram todos misturados, né? A menina de bota, 7/8, com um shortinho, blusinha, realmente com estilo, né? Com estilo característico. É estilo mineiro. Aquilo ali pra mim eu já denominei estilo mineiro. Estilo mineiro, mas valeu muito a pena. Foi muito bonito, bem parabéns, rico em é um conteúdo muito legal, diferente de tudo que a gente conhece aqui em São Paulo, bem diferente mesmo. Bom, voltando aos convidados, né? Eu acho interessante, né, essa parte do visagismo aí. Comenta um pouco, Robson e Tânia, qual é a origem? Isso é recente, não é? Como aconteceu o visagismo? História longa. Ele puxou. Eu vou dar uma introdução para a Tânia falar, porque a Tânia fala super bem a respeito disso. Eu acredito que esse ser Deus, né, para criar as coisas como ele criou, ele tinha que ter noção de proporção, de equilíbrio e de encar, tudo combina. Então, acho que começou lá atrás, né? Quando Deus resolveu constituir a humanidade, ele falou, eu preciso ter um pouco de noção de visagismo. Essa é a minha impressão. Principalmente para construir a mulher, né? Na verdade, a gente vem levantando toda essa história do estudo da beleza e das proporções. E nós sabemos que isso começou antes de Cristo. Levanta, Robson. O Robson vai mostrar para vocês. O segredo dela que influenciou o visagismo. Isso tá... Desculpa, Tânia, só um instantinho. É vendido onde? Até vai dizer para você depois. Vai falar. Legal. Então, vamos falar do livro. Eu vou ver isso. Por que nós chegamos... Por que o Robson chegou no livro? Exatamente por isso. Como nós começamos a dar aula na universidade e levantar um estudo científico, criar conceitos, ter um alicerce sério, né, para que as pessoas entendessem que esse estudo está dentro das proporções, não é uma axiologia. Então, esse estudo nos remete a antes de Cristo. Lá já tinham filósofos, estudiosos, né, os artistas, no decorrer do tempo, Egito, né, o Grande Egito que vinha a proporção áurea. Então, isso veio, ao longo do tempo, uma série de pessoas, né, de grandes mestres que tinham interesse em estudar a beleza e as proporções, que foram criando esses conceitos que chegaram até o visagismo. O visagismo, na verdade, a palavra é de 1934, o visagismo, que foi Fernão Albry, que era um maquiador, que trabalhava até então com as metamorfoses, que era como ele chamava antes, que era a transformação de cabelo e maquiagem, mas a gente sabe que isso realmente se propagou a partir da década de 20, com Max Factor, dentro do cinema, onde ele propunha aquelas belezas milimétricas para Merlin, para todas elas. E em relação ao que a pessoa suporta ou não, eu acho que é interessante a gente comentar que nós poderíamos até dar um olhar assim com muito mais sensibilidade para Marilyn Monroe, que foi uma diva que não suportou a imagem criada para ela. Né? Apesar do trabalho do Max Factor, né, e dos artistas da época, era em cima de se criar uma imagem para uma personagem, ela, a estrutura dela, da Norma, né, não da Marilyn, né, não suportou toda aquela imagem de sensualidade, de beleza, né? Isso foi demais para ela. Então a pessoa precisa se autoconhecer, precisa ter autoconhecimento, precisa saber o que ela quer expressar para não acontecer exatamente. A Marilyn eu achei que ela nasceu daquele jeito. Não, a Marilyn ela era ruiva, cabelo bem enrolado e toda sardenta, né? Não, foi colocado uma prótese de queixo. Ela foi toda montada para o personagem. Então, de tanto descolorir o cabelo, ela perdeu parte dos cachos e nasceram as ondas dela. Né? E aí, pode fazer uma analogia, já que ela falou da Marilyn, eu vou falar de um homem. Do Elvis, né? Elvis Presley também. Elvis Presley ele era loiro de olho claro. Nossa, mas como o olho desaparecia, então resolveram passar a cor preta no cabelo dele. Porque aí dava o contraste dos olhos.
Só que o cabelo crescia muito rápido, a cada semana tinha que fazer a cor de novo. De tanto usar coloração em cima de coloração preta, o cabelo começou a ficar duro. Aí começaram a passar um gel para tirar o aspecto de duro, nasceu o topete do Elvis. Então assim, existem pessoas que são preparadas para atingir um objetivo maior. Mas o visagismo atualmente trabalha em criar também um personagem, criar também uma imagem para uma pessoa, mas que verdadeiramente seja adequado ao quanto ela suporta carregar essa imagem, para não vir o sofrimento da pessoa Porque não adianta nada se olhar no perder. espelho, ter uma imagem bonita, mas que Não não dá. sou ela, né? Porque é diferente. Exatamente. Então, por isso são trabalhos bem diferenciados. Um trabalho que você pode fazer para um cinema, para televisão, um trabalho que você faz para a imagem pessoal e um trabalho que você pode fazer para uma empresa. São as 3 atuações do visagismo. E com isso, com todo esse estudo, todo esse levantamento e toda essa vontade que nós temos de que isso se torne bem sedimentado no mercado de trabalho, o Robson resolveu fazer um livro. Esse livro reúne vários filósofos, vários artistas que estudaram a beleza. E ele faz isso uma relação com os conceitos do visagismo. Só para você entender assim, um pouco mais do que a gente está falando, existe uma coisa assim, Pitágoras, Platão, Aristóteles, tem aqui Da Vinci, tem aqui São Tomás de Aquino, tem aqui inúmeros filósofos que todos eles trataram do tema beleza. Quando eu comecei a fazer o trabalho, o meu editor queria que eu tivesse foto em alta definição de todos os pensadores pré-socráticos. E assim, não dá para conseguir uma foto, por exemplo, de Aristóteles quando só existe um busto dele. Pois Não existe nem o olho dele, né? imaginar. E aí eu tomei a iniciativa de resolver desenhá-los, desenhar todos eles. Então nós temos aqui 16 dos principais filósofos da história da humanidade que falam sobre beleza. E aí eu desenhei cada um deles, e aqueles que não tinham olho, que era só um busto, eu estudei sobre ele para poder criar o olhar dele. Porque se eu sou capaz de olhar para o seu Lembra olhar, que o olhar é a maior você é. linguagem numa pessoa? Então, isso precisa expressar Então, assim, exatamente quem quando eu olho para você e descubro quem é você, eu posso ler sobre você e desenhar quem era você. Então, fora o conteúdo que é maravilhoso, é um conteúdo de pesquisa científica, com 2 publicações. Então, é um livro filosófico, um livro de leitura, não de leitura corrida, mas de pesquisa, que serve para todas as áreas possíveis que tratam de perspectiva, de proporção, de equilíbrio, e que falam de beleza, de reflexão, de imagem. E assim, é um livro muito bacana, mas principalmente porque dentro de cada detalhe do livro existe um conceito visagista de informação que corresponde ao estudo. Então assim, é um trabalho muito bacana. Eu tenho certeza que daqui a 100 anos vai ser uma joia de... Já uma começou, joia, né? porque Esse assunto é encantador, falando quando você traz todos os conteúdos, quando você traz todas as informações, a gente fala sobre Fibonacci, a gente entende que Da Vinci, ele, mais do que ser um cara muito bem relacionado, ele era um cara humano, a ponto de várias pessoas procuravam ele com ideias. E ele lançava as ideias, que parte delas são tratadas pelo mundo como criações dele. Mas não eram criações dele, ele só dava notoriedade a tal descoberta. Mas ele foi tão cuidadoso que quando ele criava alguma coisa, ele batizava aquele trabalho com o nome de alguém, para que a pessoa sempre soubesse que não era criação dele, mas criação daquela pessoa do qual ele deu o nome. Então assim, é um trabalho mega bacana, tem tudo a ver com imagem de TV, de cinema, de teatro, com imagem de trabalho, além, né? É muito além, é uma coisa muito bacana. Assim, todas as pessoas têm o direito de passar por uma consultoria visagista, seja para se conhecer, seja para melhorar a sua imagem, seja para construir um personagem, seja para o que quiser, mas principalmente se conhecer é um direito do ser humano, porque aí ele convive melhor com ele quando ele se Com conhece. certeza, tudo muda à sua volta. Eu tenho por mim, me corrijam por favor se estiver errado, que as pessoas com as tecnologias, alisa cabelo, enrola cabelo e faz isso, começaram a perder a origem. Perfeito. Não é? E alisa cabelo Fica aqui, sem enrola... identidade, não né? tem identidade as pessoas hoje. Eu, particularmente, não sei como é meu cabelo. Hoje em dia tem bem. Eu sei. Você sabe? De te olhar eu sei. Enroladíssimo, na verdade. Isso, o Robson é um perigo. É um perigo, falar é um perigo. Psicólogo, ele tá banho Eu no vou falar uma coisa que psicólogo. você tocou num assunto que é legal, eu gosto, é uma oportunidade para mim poder falar sobre isso. Algumas pessoas dizem, o Robson, ele é o rei dos cabelos cacheados, né?
Na verdade, Foi da assim, chapinha. então assim, Né? depende do tempo, Não né? é Eu sou um cara Tudo temporal, depende do né? tempo. Eu sou um cara temporal, eu sou vanguardista. Certo, Eu tem procuro que ver o correr que vai atrás do acontecer que e potencializo o meu conhecimento naquilo que vai acontecer. Então, quando aquilo acontece, parece que eu sou maior sumidade no assunto. Não, eu só estudei um pouco antes da coisa acontecer. E aí, quando a coisa acontece, você consegue falar com mais conteúdo. Né? Mas qualquer pessoa pode fazer isso. É uma coisa super normal. Então, assim, o que eu entendo? Eu entendo de pessoas, eu sou especializado em gente, e entendo um pouquinho sobre beleza. Vamos ver a imagem, umas Vamos lá, a imagens gente pra tem umas comentarem? imagens, Robson. Eu gostaria que vocês dois comentem. Aí, ó. Tá, você vê, por exemplo, né, uma coisa bacana. Aí você sabe que é uma mulher que encanta. Se eu tivesse aqui agora interpretando Platão, eu diria assim que a imagem dela me encanta. Então eu acho ela maravilhosa porque a imagem me encanta. É o conceito de beleza dela Platão pra dizia você? que a beleza é Pra você sinônimo de também? aquilo que me agrada. Ah, o que agrada. O que Então, agrada. o que agrada a pessoa, Platão dizia que era o sinônimo de beleza. Mas se eu tivesse aqui agora, mudando de Platão para parecer Aristóteles, eu diria assim, que muito mais do que dizer que ela é bonita ou não, eu preciso medir ela para saber se ela é bonita ou não. E a hora que você vai medir, você Eu começo a achar um monte de algumas coisa que não tem nada a ver com coisas que beleza. Viu? Como eu não vi, os olhos enganam. Porque tem isso, que a perfeição vem das medidas, que tem que ser proporcional. A beleza, ela pode emanar de uma energia, né? Um campo energético que se assemelha ao outro. Então, energias compatíveis pode parecer que, nossa, eu gosto tanto de fulano, achei maravilhoso, conheci agora, adorei a pessoa. A outra fala assim, não gostei muito. A parte da energia da pessoa, se ela não tiver compatibilidade, ela se repele. Então, você tem essa sensação primeiro que não gostou. Depois, qualquer pessoa pode parecer em qualquer pessoa, vou repetir, qualquer pessoa pode se tornar imensamente bonita, desde que a gente consiga medir as proporções, descobrir o que está fora do padrão de harmonia e equalizar. O visagista consegue fazer isso, então Tudo. criar as Sim. proporções. Completamente. Sim. Completamente. Equilibrar. Então, assim, a gente tem ali, né, a medida do olho direito com o olho esquerdo, a distância entre os dois olhos, o tamanho da Eu já distância do comecei a ver as rosto, medidas ali que é bem diferente, né? o tamanho do pescoço, o tamanho, então, assim, Até que tem bastante proporcionalidade nos olhos, né? a desproporção já dela... achei grande. A desproporção dela está muito, Leiga. muito acentuada entre o lábio superior com o lábio inferior. E você vê a boca dela, é o que mais, né? Ressalta, né? Mas na verdade é exatamente isso. Quando você olha para uma pessoa, o que ela tem que ser bonita, toda bonita. Em conjunto. E não a pessoa chamar atenção, por exemplo, pela boca ou pela roupa. É né? o contexto Quando você olha para a todo, né? pessoa e fala, nossa, você é linda, então, Tem que ser o contexto É o todo. contexto, É o contexto. geral. Quando fala, nossa, que boca maravilhosa, que só boca pensa na boca. maravilhosa, então é a boca que tá chegando antes. E Né? ela Como tem a- um olhar muito bacana, um olhar muito forte, mas a boca chega primeiro. Então eu tenho algo errado, porque o pessoal chega pra mim, nossa, que olho lindo, poxa, então tem alguma coisa Tem errada. mais coisas, né? Poxa, não é assim. Aí realmente é o antes e depois de uma consultoria que a gente Você percebe só, encontrou. são dois personagens completamente diferentes, né? Vocês que encontraram esse trabalho aí, Eu foi? encontrei. Como... Eu que fiz esse trabalho aí. Você que fez? Eu fiz, Ah, olha que beleza! Tá, eu criei- Eu sabia. Eu fui contratado por uma empresa para criar dois visuais diferentes com esse rapaz, né? Então ele tinha que fazer um homem sério, que tivesse o rosto triângulo alto, mais projetado, então o cabelo dele era mais claro e aí tinha todo esse outra aspecto. pessoa. Depois eu inverti, fiz para que a testa dele parecesse menor, para que ele parecesse o rosto retângulo alto e parecesse um pouco mais sedutor e amigável, quando o outro parecia muito mais Tá bravo. Foi completamente tudo montado. diferente. Um rosto, ou vai, não sei, eu vou É. identificar um outro. Triângulo não de base oval, alta. É. Com o rosto do lado de cá retângulo Exato, alto. completamente Né? diferente. A cor escura diminuiu a parte da cabeça, a cor clara do lado de Até lá a postura. ampliou a parte da eu cabeça. tava- Nossa, É. olha isso. Então assim, eu que fiz esses dois visuais, eu que criei. Eu fui Eu contratado acho para fazer esse trabalho. que Nem sabia que vocês tinham Aí, visto. ah Aí eu vou deixar a Tere falar. Essa parte eu vou deixar a Tere falar. Eu falei, bom, Você isso viu daí como é o trabalho? É demais. Os trabalhos são assim, demais, né? é Ela demais. poderia ser a Dilma de hoje, podemos transformá-la na Dilma de ontem. Nesse caso, ela era a Dilma de ontem que foi transformada na de Na hoje. Dilma de hoje. A Tere pode falar disso porque é o E objeto de a estudo Dilma dela. de hoje é porque a imagem dela tinha essa necessidade de Carisma. tornar ela mais feminina, mais delicada, mais carismática, Carismática. com maior proximidade ao maior eleitorado feminino, que Com somos nós, Porque né? passa muito mais credibilidade a outra imagem Claro. do que Com antes. certeza. Claro. Agora, o que eu fiquei indignada, entre aspas, né? Com Olha. quem mesmo que ela foi baseada, Dilma?
Carolina Herrera. Carolina Herrera. É, foi o nosso amigo Camura que Camura, propôs exatamente, é a verdade, imagem. Camura. Mas você vê como foi importante. Por quê? Carolina Herrera, além de uma grande estilista, na época dos anos 70, ela foi considerada a mulher mais feminina, mais glamurosa, né? É uma pessoa chique. Então, realmente, ele quis trazer para a imagem dela a feminilidade. Né? Uma mulher que está envolvida com o mundo da moda, do perfume, das essências. Afinou o rosto, minha sensação. E projetou o cabelo para cima, projetou. para dar essa impressão da parte superior, a parte racional ser mais forte. Na verdade, dilatou a parte racional para dar postura de firmeza, de consolidação, né? Imponência. Né? E aí na imagem dela também, é lógico, não foi só o trabalho dele, né? Teve o trabalho dos profissionais, né? Da dentista, infiltrações. Né? Mas o que nós temos que lembrar sempre é que a verdadeira pessoa está por trás dessa imagem. Sim. Em todas as imagens. Sim. Isso é um personagem. É um personagem montado no qual para que ela possa comunicar através da imagem dela o desejo, né? Eu não sei se essa também foi você. Então, você imagine só, a mulher, existe um equívoco no mercado de beleza. As pessoas dizem que as garotas mais jovens devem usar o cabelo muito comprido. E quando a pessoa vai atingir a maturidade, ou seja... Tem que cortar o cabelo, um grande engano, para não falar grosseiramente mentira. É um grande engano. Então, por que o engano? Porque o cabelo, como eu disse há pouco, é o recurso de camuflagem, ou seja, o cabelo é a moldura do rosto. Esconde rugas. Quanto mais eu preciso esconder alguma coisa, mais cabelo eu preciso. É isso mesmo. Quanto menos eu preciso esconder, menos cabelo eu vou ter. Então, assim, as garotas jovens podem cortar o cabelo muito curto, porque se ela raspa zero, ela continua linda e jovem. Com o rosto em ordem, maravilhosa, não tem problema nenhum. Quando a pessoa vai ficando mais madura, ela tem que usar o cabelo como recurso de camuflagem. Pro pescoço, para algumas coisas. Coisa de cabelo grande envelhece. Besteira, mito. Até porque a mulher, quando está mais madura, ou ela já casou bem, que não é muito mais o caso, porque as mulheres são super independentes hoje, tem um trabalho, tem uma vida super bacana. Então, quem tem um bom trabalho tem recurso. E quem tem recurso pode cuidar do cabelo que quiser. Seja curto, comprido, colorido, do jeito que quiser, porque tem recurso. Já a pessoa mais nova, ela pode até ter o recurso que a família pode proporcionar. Entretanto, ela pode ter outras prioridades para o recurso. Então, ter um cabelo mais curto é muito mais vantajoso, muito mais prático do que um cabelo muito comprido, que ela precisa escovar e fazer todo tipo de recurso para ficar bonito, né? Então, a grande verdade é que quando o seu cabelo é muito comprido, lá no salão de beleza, é muito trabalho para ter que fazer. Então, quem chega mais no salão são as pessoas que têm recurso. E aí eu falo que tem que usar curto, porque é mais fácil de fazer. Eu quero perguntar, na verdade é uma curiosidade, né? Entre cabelo liso, cabelo enrolado, eu quero que você responda, eu vou explicar melhor isso. Mas antes, eu vou chamar um fly, vou dar um curso de automaquiagem, dia 7 de junho, às 14 horas, lá na Bela Perfumaria. Estão convidados. Inscrições. Eu não enxergo aqui o telefone, tá? Mas acredito que vocês... É só entrar no site da Bela Perfumaria, tem todas as orientações. Claro que eu conto com vocês, né? Vai ser um sucesso, que eu falo, a gente maquiada ainda ela se maquiar. Né? Bom, mas voltando ao assunto, eu não sei se foge muito do assunto em si, mas desde criança eu tinha referência que cabelo liso é sinônimo de poder, sinônimo de pessoas ricas. Você já ouviu falar isso? Olha, eu sou uma pessoa. Isso é uma grande mentira. Mas já ouvi Vamos lembrar da história. É verdade. É verdade. As pessoas, nós, né? Todos nós passamos pela formação primário, né? E assim por diante, né? Fundamental agora, né? Mas nós aprendemos que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral, né? Isso é uma grande mentira. Na verdade é mentira. Isso foi plantado, né? O continente americano é um só e ele foi descoberto em 1492. 8 anos depois, Portugal, percebendo que não havia condições de tomar conta de todo o continente, veio aqui e roubou a parte de baixo do continente e roubou esse país chamado Brasil. Então, o Brasil foi roubado por conta da corte portuguesa mandar no mundo naquela ocasião. Entendi. Então, por conta disso, a gente vai falar aqui que quando Cabral chegou aqui, nessas terras, no nome de Brasil, quem estava aqui de cabelo liso
e pelado eram as índias. A nobreza que veio de Portugal, que compunha essa expedição, vinha de vestidos longos, compridos, de corpetes e inúmeros cachos. Era a nobreza portuguesa. Era a nobreza. E já na Inglaterra, numa época, quanto mais cachos um homem tinha, maior era o sinônimo da sua nobreza. Então, cacho é sinônimo de sensualidade, delicadeza e poder. Entretanto, o cabelo liso é sinônimo de um recurso de praticidade que remete às índias nativas da descoberta, na época do descobrimento. E hoje em dia quase você não vê mais cabelo liso, Descaracteriza a né? Hoje em dia é identidade, só né? cabelo Todo mundo cacheado começa- do lado. É. Legal, Tá gente. Visagismo, galera. Demais. Bom, rapidinho, dá o telefone pro pessoal. Ó, nosso telefone é 11 São Paulo 3045 5586. Código São Paulo 11 3045 5586. Quem tiver interesse, quiser prestigiar a gente e adquirir o livro, né? Pode procurar www.murof.com.br. Murof. É como se fórum ao contrário. Ah, tá. Murof.com.br e pode adquirir o livro lá. É um material bacana para você ter, para você dar de presente, para quem está estudando, não importa. E lembrando que tem curso quando? Tem Vocês curso vão dia achar o 20 visagismo. e 21 de julho. Que isso! Ah, que legal, que legal! Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns! Vai das duas! Que legal, parabéns! Olha lá, Muito legal, convidadíssimos muito legal. ao bolo, viu? Muito obrigado, Gente, sucesso! Sucesso. Estou pra todos. apaixonada por esse tal de visagismo que a gente conheceu um pouquinho mais a fundo, né? Com No certeza. próximo curso deles eu vou estar. Gente, eu acho que tinha tanta coisa para Convidados. comentar, né? Quem É pode verdade. fazer, como verdade, que é é, verdade. se é faculdade, se não é. Mas a gente, uma Vai faltar próxima oportunidade. oportunidade, com Realmente certeza é um vocês assunto voltam, tá? encantador. Gente, um beijo. Tenho que lembrar, lógico, a Suzy. Modas, um beijo, que me veste sempre. E você, Natasha? Ó, até quinta, já tô com saudade. Infelizmente, tudo acaba, né? Beijo, gente. Beijo. Tchau.